Amém, Senhor Jesus, e amém. Glória a Deus, aleluia. Graças e glória ao Senhor por essa oportunidade, amém. Louvado seja Deus, saudamos na paz do Senhor. E já quero, passar assim para a esposa do pastor Manuel, que vai dar continuidade até o céu do Senhor se aproximar. Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor concedeu nesta manhã. Receba a cena do Senhor por Glória a Deus, aleluia a Deus. Salve, amada igreja da Santa Paz. Amém, Jesus. Glória
Brasil melhor. Abençoa, meu Pai, da fronteira que foi preso assassinada. Abençoa nosso país, Senhor. Coloca tuas mãos tanta poderosa e nos dá força e graça para vencer, meu Pai, cada catástrofe, cada coisa que acontece. Coloca tuas mãos poderosas. O Senhor pode se nos deixar. O Senhor pode, Jesus amado, repreender. Gastar mais fácil do que querer a tua vontade na nossa vida, porque somos dependentes de Ti.
na virtude divina, Senhor, do teu Evangelho santo e glorioso, que permanece para sempre. Amém. Vamos ler a palavra aqui no livro de Tiago. A Epístola de Tiago, se irmão quiser vir mais para frente, venha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Tiago, capítulo 11. Depois vamos fazer mais um repasse no livro de Tiago. O apóstolo Tiago. Vamos ver aqui. No capítulo 11. Versículo 19. 20. Se a irmã quiser vir mais para frente, pode vir. Eu vou ficar nos segundos, tá? Meu negócio vai cair na mão. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Tiago entrou? A Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20. A sequência da palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O verso 21 diz assim: pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebeis com mansidão a palavra em vós, engendrada, a qual pode salvar as vossas almas. Diz a palavra de Deus. Versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se, logo e se esquece de como era. Agora a palavra tem na sequência, diz aqui a palavra de Deus, versículo 25. Daquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Diz aqui a palavra de Deus. Agora aparece o 26. Se alguém entre vós cuida está ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, vírgula, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas
para que se fosse um apóstolo, era necessário que tivesse muita paciência para transmitir para o povo o exemplo prático. E precisaria também ser um homem que tivesse uma boa conduta, né? Uma boa conduta, ou seja, que seja uma pessoa que ela fosse, sempre estivesse sempre preparada para ouvir. Porque é ouvido que a pessoa pega experiência. É ouvido que a pessoa pode aprovar ou reprovar. A arte de ouvir é uma arte bem dedicada, delicada. Porque quando você tem um bom ouvido, você pode avaliar o que está ouvindo e está demonstrando um grande respeito com Deus, segundo a sua palavra, ouvir. A arte de ouvir é a arte tão bem sucedida que os que ouvem melhor, eles se distribuem melhor. É uma realidade disso. Aquele que ouve melhor, ele pega mais experiência, porque ouve bem. Ele ouve, não só ouve, mas também medita. Aí a palavra tem a sequência. E também pronto para ouvir. E o que mais? Tardio para falar. Quer dizer que a pessoa, no temperamento do Espírito Santo, ela é uma pessoa mais diplomata, ela ouve mais pronto para ouvir. E ainda a palavra nos diz que ela deve ser tardia para irar. Quer dizer que há um momento muito extremo que a pessoa poderá até passar por ira, mas isso não é um algo que venha trazer a pessoa até aquele ato de qualquer coisinha já está irado, qualquer coisinha está explodido, não é explosivo. Não, a palavra nos diz que o homem deve ser, homem quer dizer homem e mulher, deve ser bem preparado a falar. Ou, na sequência de ouvir, você ouve mais e fala menos. Por que ouve mais e fala menos? Porque é um fruto do Espírito Santo para nós. É o fruto do Espírito Santo em nós. Aí a palavra expressa, porque tardio para irar. Quando a gente está na posição de meditação, que vem uma pressão, às vezes a ira ela vem de repetindo. E vindo a ira de repetindo, o que acontece? Vem com um susto. E naquele susto a pessoa produz arrependimento. Porque no sentido direto ou indireto, quando a pessoa se ira, Deus afasta dela. Por isso que Tiago está referindo na prática da palavra que a ira da pessoa não opera a presença de Deus. A pessoa se irada, ela expulsa a presença de Deus da sua vida. E expulsando a presença de Deus, só existe dois meios de se servir. Ou a pessoa hospeda a Deus através da pacificação, da paz de Deus,
ou então expulsa Deus através da ira. Por isso que a palavra está referindo. A ira do homem não opera o amor de Deus. E aquilo que não opera o amor de Deus leva a pessoa a ficar desnutrida, ou seja, enfraquecida totalmente. E nós sabemos que a palavra ela nos tem uma advertência para que sejamos zelosos. É o zelo com aquilo que recebemos do Senhor de uma maneira toda especial, porque tudo que recebemos de Deus olha para o sacrifício da cruz. Referente à salvação, tudo que recebemos do Senhor olha para o sacrifício da cruz. E esse sacrifício que o Senhor da glória fez lá na cruz, ele não é considerado como em vão, mas sim como realidade que aconteceu. Porque depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória, qual foi a atitude dele? Mandar com abundância o Espírito Santo em nós. Para quê? Para que nos chame a atenção dentro da palavra. Outra coisa, Deus nos fez com a natureza racional. Nós temos raciocínio. E esse raciocínio, ele é o nosso testemunho. Para, no momento exato, testemunhar se a pessoa recebeu a palavra ou não. Se ela estava pronta a ouvir ou não. Isso fica marcado para uma avaliação de atitude. Por isso que nós devemos ter essa dedicação, seja poucas pessoas ou muitas pessoas, devemos ter essa dedicação sobre o ouvir para o futuro, para o presente e também para o futuro, porque Deus vai falar assim: olha, alguém falou, você ouviu? Mas eu ouvi, mas não dei muita atenção. Então isso aí serve para a própria pessoa condenar ela mesma. Não é Deus já dá essas oportunidades, porque ela vai responder sim ou não. Ou ela foi preparada, ouviu, aprendeu, que é obra do Espírito Santo, ou ela vai dizer: eu ouvi, mas não aprendi. Ou eu não ouvi, no caso. Ou eu ouvi a metade. Agora, no sentido bíblico, tudo para nós tem um tempo de se alimentar, descansar, dormir, às vezes tempo para correr, para as correrias da vida, tudo tem um tempo. Agora, o tempo para ouvir também ele existe. Ouvir é uma grande arte que serve para que a pessoa pegue a experiência vindo diretamente de Deus. Por isso que ele está referindo aqui. E Tiago, como essa pregação de conselho, ele vai trazendo as dimensões. Serve também ouvintes, cumpridor, não somente ouvinte, mas cumpridor. Porque aquilo que a pessoa ouve e ela não faz caso, esquece, então não guardou. Se quem não guarda, não tem. Essa é a questão. Quem guarda, tem. Como diz o Apocalipse 3, 20, se não me falha a memória. Como guardaste a palavra da minha 3:10. Como se guardaste a palavra da minha... Assim. Da minha o quê? Da minha paciência. Agora, a tribulação está na terra. Uns lugares mais, outros menos, mas está. Agora, qual é a saída das pessoas nesse mundo quando está
esse desastre por aí afora, só tem um meio da pessoa ser guardada. Existe somente o meio da pessoa não ficar traumatizada excessivamente. É aquilo que ela começou lá no princípio, que recebeu a graça, vem mantendo o quê? A paciência. Ou tem paciência, que é uma demonstração de contentar com aquilo que já temos, ou a falta de paciência está ligada à ansiedade. Muito seguro aqui nas coisas da terra. Perdeu as coisas da terra, os bens materiais, o resultado, se não tiver paciência, é desastre mental. Por isso que o Tiago está referindo tudo isto referente à palavra de Deus, que a guarda da doutrina de Cristo, ela está de dentro para fora, dentro para fora. E a santidade, esta também está de dentro, vem de dentro para fora, o efeito da santidade. Então nós vemos que a situação hoje dá a nos entender que é preocupante, muito, porque Cristo morreu, ressuscitou, glorificou o Pai, a glória do Pai, para qual finalidade? Para liberar o ministério do quê? Da palavra. Mas que nós, então, for bem ouvintes, que temos uma boa atenção para ouvir, a palavra não fez efeito nenhum. Os irmãos podem ver que no culto que tem movimento, as pessoas se acumulam muito. Faz tudo o que pode para vir culto de movimento. Quem sabe o que é movimento? Movimento é quando a pessoa começa a gritar muito, barulhar muito, falar coisas que Deus está falando enquanto não está falando, falar coisas que a pessoa quer ouvir quando ela deveria ouvir a instrução. Mas o povo terrestre sempre foi assim, sempre teve a inclinação de ouvir o que eles queriam. E quando não ouve o que precisa, automaticamente a rejeição ela está presente. Eu me lembro que Jesus pregou um sermão no capítulo 6 do Evangelho de João sobre ele, o pão da vida, e um sermão de acolhimento. E a multidão era enorme que estava ouvindo. Quando Jesus começou a pregar a palavra da salvação, em torno dessa palavra traz todas as bênçãos de Deus, quantas pessoas ficaram lá com Jesus? Uma multidão que não é mencionada a quantidade. Quando se trata de uma multidão, se trata de uma grande quantidade de pessoas, grande aglomeramento. Aí Jesus começou: quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem a vida em si mesmo, né? E eu ressuscitarei no último dia, assim por diante. Começou nesse sermão acolhedor, dentro da palavra. Mas depois que ele terminou o sermão, quantas pessoas ficaram? Observa que a pessoa que prega, ela tem que ter o ânimo de Deus, que não se emociona. Olha aqui quantos ficaram aqui, ó. Vamos ver lá em João 66, João capítulo 6, versículo 60, que é um grande perigo quando alguém não se posiciona em hospedar a palavra, aquilo que ele ouviu, a palavra, ouviu, mas com dedicação. Aqui no Evangelho de João, no capítulo
observando, versículo 60, Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Os irmãos podem olhar aí, e vale a pena perseverar, porque o tema do pregador, ele tem o tema perseverante. Porque somente os perseverantes são justificados por Deus. É uma realidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 60 do capítulo 6 do Evangelho de João. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Agora eu vou fazer uma pergunta. Jesus estava pregando duro? Hein, irmãos? Ele estava pregando duro, ele estava pregando, ensinando a pessoa que ele era o pão da vida, que ele é a ressurreição, que ele é a vida, ele é o pão da vida. Quem crê nele nunca morrerá. Assim ele estava instruindo o povo e convidando a vir a ele para ter vida. Mas quando a pessoa ouve de mau grado, a palavra mansa, a palavra acolhedora se torna muito dura. E eles falaram: isso está muito difícil de compreender. Como estava difícil de compreender? Quem acha que alguns textos visa dificuldade para o ato de ouvir, não deixa que a ansiedade arrebate, mas permanece ouvindo. É o que Tiago diz: pronto a ouvir. Está difícil de compreender na visão humana. Esse texto aqui, nós vemos que esse texto do capítulo 6 é intitulado Jesus é o pão da vida. Ele não é difícil de compreender. Ele está sempre exortado de uma maneira bem acolhedora. Olha o título do capítulo 6, versículo 22. Jesus é o pão da vida aos que creem, para os que creem, os que creem. Então ele estava referindo, ouvir a palavra e compreender, testemunhando que estava crendo nessa palavra. Isso é muito importante para nós. Aí, já que o povo estava interessado somente nas bênçãos que perecem, as bênçãos materiais, ele dá a impressão dizendo: de buscai, não porque comeste, porque ouviste a minha palavra, mas porque comeste e saciaste. Perdeu aquela posição, para eles a palavra principal não tinha efeito, não tinha valor. Aí o Senhor está referindo, eu leio o versículo 60. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Quando é que a palavra de Deus se torna muito difícil? Quando a pessoa não tem vontade para ouvir, ou quando ela está sendo induzida pelo pensamento em sentido secundário. Você está ligado somente nas coisas daqui, nos bens terrestres, ainda que são bons, mas não são principais, não são prioritários, são exatamente secundários. E quando isso sucede, que os bens acabam, a pessoa entra no estado de loucura, que ela não tenha o alicerce referente à palavra. Lembra, imagina se Jó, quando perdeu família e bens, ficou somente ele e a esposa, e ainda com a doença terrível. Imagina se ele não estivesse preparado psicologicamente. O que seria dele? Entraria em traumatismo e começava a procurar recursos humanos por todos os lugares e não encontrava. E se encontrasse, era muito parcial, não era o completo. Porque hoje é assim: para socorrer alguém que está em calamidade,
falta. Mas para expressar a palavra, são poucos. A gente ouve os comentários todos os dias das calamidades que surgem em vários lugares. Socorro humano é o que não falta. Mas nem a gente não ouve. Eu, pelo menos, lá uma vez ou outra, aparece um servo de Deus, a serva de Deus pregando a palavra. Mas a maior parte, não. É isso que é pessoa ouvir mal, ou não querer nem ouvir, porque no tempo de falar, a mudez está presente, fica mudo, porque não ouviu e não aprendeu. Nós temos muitas experiências a conviver com esta palavra. E aqui no versículo 61 diz a palavra: sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isto vos escandalizais? Ou disto vos escandalizam? Os irmãos compreenderam que escandalizar não é somente fazer exposição de nudez, ou usar palavras agressivas, não. Um dos maiores escândalos que aparece hoje, e na época ensinado por Cristo, não somente hoje, mas no passado, é a rejeição da palavra. É a rejeição de não querer ouvir a palavra de Deus. Quem vai estar lá? A palavra. Quem vai estar lá? O ensinamento. Aí a pessoa já está sentenciando ela mesma, por falta de negligência. Olha o que ele está referindo. Vós escandalizais por isso que eu estou convidando para ter vida eterna e lançando o pleno fundamento da palavra, causou escândalo para vós. Nós vemos que em Mateus 18 está escrito, versículos 1 em diante, quando os discípulos queriam ser ostentadores maiores. Então Jesus disse: olha, é nisso que vem o escândalo. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor é que se amarre uma pedra bem pesada no pescoço e lança até as profundezas do mar. Lá nas profundezas do mar está o lago de fogo. E a pedra amarrada, levando a pessoa para dentro da água, a pessoa sem a pedra ela já desce. Mas a pedra puxa constantemente, né? Você leva-nos para o fundo, vai se rodopiando, vai direto para o fundo do mar. E ele fez essa interrogação: podem estar escandalizados, ai dos que cometem escândalo. E a gente observa hoje que a rejeição da palavra não é pouca, não. Tem uns que até combatem contra a palavra, olha o que está referindo aqui. Mas Tiago aconselha: toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardio para irar. Aí ele está na sequência: cede, pois, não sejam somente ouvintes, mas cumpridor. Aí ele faz as comparações de a pessoa que ela ouve, mas não cumpre, ou não aprende, ou não considera. É a mesma coisa. A pessoa olha no espelho cedo e à tarde esqueceu, ou daqui a pouco esqueceu. Ou é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro pela onda do vento. Quer dizer, o que ele quer dizer isso? Que a doutrina, para quem não ouve a palavra, tudo é doutrina. Eu fico pensando, irmãos, hoje eu amanheci pensando, ontem pensando, como que a pessoa pode ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus e bater palmas depois da leitura? Porque ali é só conflito e calamidade. Era uma disciplina que o Senhor estava dando para as pessoas que pecaram.
advertência contra o mundo da incredulidade. Não dá para se bater palma de maneira nenhuma. Porque às vezes a pessoa ouve, mas não ouve na emoção. Mas ela não ouve com respeito à razão. Vocês já leram lá, irmão? Já leram? 24 de Mateus fala de conflito. Não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Está compreendendo? Haverá rumores de guerra, pestilância, falsos profetas, destruição de Jerusalém, castigo em Jerusalém, conflito mundial, e as pessoas que ouvem mal, que não tem outra alternativa, alguém faz a leitura do capítulo, ou uma parte do capítulo, e depois bate palma. Olha o grande prejuízo que está causando a negligência em formar fanatismo religioso. Porque, na verdade, o que significa bater palmas? O que quer dizer bater palmas, irmãos? Bater palmas significa louvar, apoiar. Mas ninguém pode apoiar a chegada de Satanás lá do abismo para terra. Ninguém pode apoiar a pressão dos conflitos de guerra e de inundações. A gente tem que lamentar sobre isso em vários lugares. Não dá para louvar a destruição causada motivadas por vários motivos, mas tudo visa diretamente o pecado. Não dá para louvar. Só se pode compreender o porquê que nós temos que ser bem atentos, bem atenciosos para ouvir a palavra. Porque no momento da atitude, a pessoa expressa coisa que é: Deus está triste. Não podemos dizer que Deus está alegre. Não. Com as calamidades que surgem na terra, Deus não fica alegre. Ele, nem Deus, nem os anjos batem palmas quando há calamidade sobre a terra, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. E nós que somos servos dele também temos o Espírito Santo para condizer com o mesmo sentimento que ele tem. Isso é muito importante. A arte de ouvir a palavra para um preparo para uma determinada reação no momento exato. Creio que as irmãs estão compreendendo bem o assunto. Hoje se bate palmas quando algo está louvando a Deus e quando está em ato de calamidade. O texto fala ato de calamidade. E isso é o quê? É falta de prontidão para ouvir, raciocinar e, por fim, trazer o resultado principal, que é a palavra requer de nós. Aqui Jesus estava referindo isso. Escandalizaram-se as pessoas que estavam ali. Mas ele fez essa pergunta: escandalizais por isso? Agora veja bem o versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olhe bem, eles escandalizaram, ouviram a palavra. Aí Jesus falou: e ainda se vocês viram o Filho do Homem voando nos ares, sem recurso mecânico, sem recurso humano, não também escandalizaria mais ainda. Então, quando a pessoa não ouve bem, ela reage mal, não resta dúvida. E aí ele prosseguiu nesse sermão, versículo 42, 43. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então ele estava pregando a palavra do quê? Estava pregando a palavra de acolhimento, trazendo a vida dentre os mortos.
má vontade ao ouvir, a palavra foi rejeitada. E ele ainda estudou, são espírito e vida, as palavras que eu disse. Aqui aparece ainda, nesse sentido tão importante. E versículo 46, 44, 64. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, aquele que não criam, quem eram os que haviam de se entregar. Então ele sabia muitos que não criam, mas nem por isso ele recuou de mencionar a palavra. Porque quando alguém ouve a palavra de Deus e crê, ela é justificada por meio da sua atenção. Quando ela ouve a palavra e não crê, a mesma palavra vai levar a ela ao julgamento do último dia. Ela vai depender se ela creu ou se não creu, mas vai levar ao julgamento. Se ela creu, a palavra não lhe levará ao julgamento. Ela fica inocentada de pecados, mas se ela não creu, automaticamente contribui para o juízo. Por isso que ele está referindo aqui, vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E a quem era o que haviam de entregar. Quer dizer, que estava falando até da traição. E Judas, tudo estava no esquema de Deus, as coisas que hão de ser como se já tivesse passado. Aí continuou Jesus com esse sermão, e agora versículo 45. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for consentido. Agora aparece no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Olhe, a palavra não é dura, ela é acolhedora. Eu estou comentando várias vezes sobre isso, repetindo, para que nós possamos entender bem. Também entendi, agora aparece, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então a palavra ela é mantida com firmeza. Não podemos criar meios enganosos para atrair pessoas para depois ficar tudo nesse estaca zero. Não. Aí os discípulos já tornaram para trás. Aí Jesus chegou para os 12 e perguntou: e vocês também não querem ir? Então ele tem a decisão de pregar a palavra, ou voltar a palavra para ele, ou aplicar sobre os corações que estão dispostos a ouvir. Ou um coração que esteja disposto a ouvir a palavra. Aí Jesus vai vestido nele, ou nela, na pessoa. E os 12 receberam, olha, Jesus dizendo: o único meio que eu tenho de pregar a palavra é este. É a palavra da salvação, que leva a pessoa num esclarecimento necessário. O que é necessário fazer para ser salvo é ouvir a palavra e crer nela, a palavra de Deus.
ficaram lá, os 11, falou com os 12, mas só teve um que não concordou, foi Judas. E aqui a palavra diz, versículo 68. Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Nós. Tu tens as palavras da vida eterna. Olhe bem, a decisão, mesmo que fosse o caso de ficar somente Pedro junto com Cristo, a decisão foi aprovada pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo que fosse somente ele ficar, mas ele continuaria com a palavra. Para onde iremos? Ele não encontrou outros meios. Somente tu tens a vida eterna. É a Pedro que dizer isso. Aqui tudo pode falhar. As bênçãos seculares, as bênçãos materiais podem falhar. Mas essa palavra que o Senhor está me dando, não tem lugar para ir, não tem outro lugar para irmos encontrarmos, somente a Ti. Então, se toda a multidão sair, mas nós ficaremos aqui. O Pedro dizendo, mas eu ficarei ali. Porque ele ficaria? Porque ele recebeu de Deus a revelação principal, a revelação da salvação, do Senhor da glória. Olha a decisão que ele tomou, né? Em versículo 69, ele está repetindo. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Pedro, naquele momento, ele foi bem iluminado pela revelação do Espírito Santo. Através da revelação do Espírito Santo, Pedro foi muito bem iluminado e tomou uma decisão definitiva, porque ele estava pronto, mesmo com falhas, somos humanos, mas eles tinham muita prontidão para ouvir a palavra. E ele foi ouvindo e guardando. Quando chegou o momento, agora é o momento da decisão. Ou vocês ficam, ou vocês vão embora. Aí Pedro aproveitou a oportunidade, como já disse, os apóstolos também, discípulos acompanhando, disseram, não, é momento de decisão. Seja somente nós os 11, porque um já estava já predestinado para onde foi, mesmo que fique somente nós 11, com o Senhor, formando assim um total de 12, mas ficaremos com a palavra. Por quê? Porque a palavra sustenta. E ele diz, nós temos o príncipe do Senhor de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, um de vós é um diabo. Isso dizia-lhe de Judas, né, Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora veja bem como nós estamos hoje. A gente está dentro do lar. Às vezes a pessoa está sozinha, mas ela tem uma grande fonte de riqueza ali dentro do lar da casa. Mesmo que ela esteja só, porque primeiro ela tem a fé que persevera. E na sequência ela tem hoje, como disse a Conceição, que o Brasil, o nosso Brasil é um dos países mais pacíficos, mais ricos. Com todas essas catástrofes que estão acontecendo, mas é um dos países mais pacíficos, que tem grande abundância tanto da água física, quanto também a água da vida, que é o mais principal, é a palavra de Deus. Hoje todos os cristãos geralmente têm uma Bíblia, mas somente a questão não é esta. Além de ter a Bíblia, tem o desejo dentro de si de examinar a Bíblia. Por isso que a paz com Deus e a decisão de estar com Ele, nós servimos a Deus, determinado grupo grande,
E podemos servir a Deus dentro de casa. Não estou descartando de ir para a igreja. Estou referindo, a Bíblia está referindo quando estamos em casa. Que temos um grande tesouro em nossas mãos e também vindo dos nossos corações. É o desejo de examinar a palavra. Você primeiro tem desejo de orar, de acordo com a posição da fé. E tem o desejo de examinar a palavra. Então, dentro de casa, dentro dos nossos lares, está a riqueza de Deus. Dentro dos nossos corações está a riqueza de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, já que os que recebem a palavra tem esta prioridade de alegria. Irmãos, pode avaliar que para examinar a Bíblia, quanto mais você está num lugar sozinho, mais você fica mais estruturado. Porque tem aquele tempo que não é descartado por ouvir alguém ou misturar com algo. Aí nós tornamos edificados por esta palavra, devido à oportunidade de praticar depois de ter ouvido. Aí Paulo expressa: quando ouviste o evangelho da vossa salvação e crestes, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. É o que vemos hoje, a firmeza de um cristão, o prazer que ele tem em estar servindo a Deus sem limite. Quem compreendeu a palavra? Compreenderam? As irmãs compreenderam? Então, por que estou comentando? Nós estamos comentando isso uma vez ou outra. Por quê? Os que compreendem a palavra, praticam a palavra, valorizam a palavra, Deus já separa para ser juiz daqui mais um tempo certo. Os que não dão ouvidos à palavra, como é que Deus vai colocar eles como julgadores, como avaliadores de obras, sendo que ele não ouviu, não soube, não aprendeu? Então a palavra diz que nós iremos pronunciar da parte de Deus julgamento. Já leram isso? Nós iremos fazer o quê? Imagina Deus chegar para alguém e diga assim, a palavra foi ensinada a vida toda, você não aprendeu, mas chega um momento Deus fala assim, ó, vai lá julgar aquela causa. O que acontece? Se a pessoa não tem conhecimento de causa, não vai julgar. Aí Deus vai dizer para ele assim, vai lá e julga os anjos que caíram. Qual foi a nossa atitude de julgar se nós não ouvimos a causa? Está compreendendo? Por isso que é perigoso, sabia que nós vamos julgar o mundo? E julgar também os anjos, está em 1 Coríntios capítulo 6, 3. Os santos hão de julgar o mundo e julgar os anjos que caíram. Me lembro uma vez, já resumindo aqui, nós estávamos na reunião, ainda era lá na Conde de Sazedas, e um irmão trouxe uma causa lá para resolver, passou para o missionário. E depois que ele terminou a passar a causa para o missionário, só que enquanto ele estava falando, tinha dois irmãos, e o irmão passando a causa. Quando ele terminou, aí o missionário disse assim, vamos ouvir fulano de tal, dar uma opinião sobre esse problema. E aí ele respondeu, por quê? Por quê? Por que, missionário? Dentro da reunião. Deixa eu ver. Aí eu fui chamado a atenção. Mas vocês vêm fazer na reunião, o quê? Fazer rodinha? Isso também, irmãos, é uma grande profanação de não ouvir a palavra. Eles iam para avaliar a causa de que maneira, se os dois estavam conversando, estavam distraídos em outras coisas, se chegou o momento, chamou, não veio. Não veio, mas passou vergonha.
assim também é junto com Cristo, o Senhor da glória. Que Deus continue nos abençoando, como tem nos abençoado nesta manhã maravilhosa. Vamos agradecer a Deus. Se alguém trouxe a oferta, apresente, se não, vamos agradecer a Ele por esse trabalho que Ele nos deu nesta manhã. É preciso que ouçamos a palavra e compreendamos. Para semelhança. Vamos orar a Deus, agradecer. Senhor nosso amado Deus, Senhor da glória, estamos, meu Senhor da glória, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor da glória nos deu nesta manhã, meu Senhor da glória, no efeito santo e maravilhoso da tua santíssima palavra, e permanece o grande Deus para sempre, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre, apresentando as nações, Senhor da glória, representando a nação de Israel, outras nações também, o nosso Brasil, os demais calamidades, meu Deus, os que não estão também, meu Deus, tu sabe como trabalhar na vida de cada um, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, levando-nos em paz como nos trouxestes, através da tua santíssima palavra. Amém? Amém. E a paz